Que alegria estar aqui com você neste Devocional 2024. O capítulo 10, 11 e 12 de hoje, ele abençoou a minha vida. E a sua? Foi abençoada também? Então vamos juntos compartilhar. Deixa aí escrito nos comentários aquilo que Deus falou com você, aquilo que lhe chamou a atenção. E deixa aí também o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. O que me chamou a atenção em Josué, nesses capítulos, dentre muitos pontos, foram os seguintes. Deus nos surpreenderá. Que maravilha! Os capítulos de hoje me alegraram. Não é para temer, é para registrar. E também, que tal fazer uma lista? Quer saber que lista é essa? Então fique até o fim do devocional de hoje, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. No capítulo 10, no versículo 7 ao 9, nós vemos 5 reis, 5 reinos se juntando para lutar contra Josué. Sabe que isso foi, na verdade, algo benéfico para Josué, porque o que ele deveria e poderia lutar com um de cada vez, até porque Deus já havia prometido que todos seriam eliminados, pois a terra prometida seria entregue aos filhos de Israel, só bastava obedecer a Deus. Então, 5 se reuniram e lutaram contra Josué. O que isso me ensinou? Deixa eu ler para você antes de falar sobre este assunto. Diz assim: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei. Nenhum deles te poderá resistir. Ah, meu amigo e minha amiga, às vezes lutas se juntam de uma só vez contra você. É uma luta daqui, uma luta de lá, uma luta de acolá. É tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Para que a tua vitória ela seja maior e você ganhe tempo. Então pare de reclamar que lutas se levantaram contra você de uma só vez, porque com certeza Deus está com você nesta batalha. Você crê nisso? No versículo 9, a palavra de Deus ela nos ensina um detalhe importante. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Às vezes, precisamos agir contra o inimigo de forma que ele não esteja esperando tal atitude. Existem momentos que nós temos que surpreender o inimigo, que nós temos que mudar a estratégia, que precisamos ser, de certa forma, uma pessoa que pegue o oponente de surpresa. Talvez você esteja vivendo uma rotina de ataques e tudo que Deus está esperando é que você tenha uma atitude diferente para que então aconteça uma reviravolta na sua vida. Pense nisso. No versículo 11, a palavra de Deus diz assim: que maravilha! Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Essa palavra me alegra. Sabe por quê? Porque eu tenho visto isso. Eu tenho visto a mão de Deus. Eu tenho visto o agir de Deus. Olha, tem sido surpreendente cada mover das mãos dele. Essa palavra mostra o seguinte, que mais vitórias virão por ele do que pela sua própria força e capacidade. Se fosse pela minha força e pela minha capacidade, não estaria acontecendo o que vem acontecendo em minha vida. São tantas vitórias, são tantas conquistas, são tantas realizações
Louvado seja Deus. Eu sei que como veio pedrada sobre os inimigos ali naquela ocasião, na descida de Bet-Horon, Deus tem enviado pedradas contra os inimigos que têm se colocado em meu caminho. E tem sido cada realização, cada vitória. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. E eu creio que você também terá essa mesma alegria como eu tenho tido. Você crê nisso? Então, siga conosco, tá certo? Se você quer saber o segredo das minhas vitórias, nos nossos destaques no Instagram, sabe os destaques que ficam ali no Instagram, dos stories, você vai encontrar um destaque escrito mentoria. Mentoria, com um símbolo de um cérebro. Mentoria. Clica e aí você vai encontrar o link de mentorias que eu preparei falando sobre os passos que eu segui e prosperei e também sobre como se blindar contra dívidas, que hoje em dia tem sido um grande oponente de pessoas com respeito a prosperar. Faça essa atitude de fé, faça esse investimento que você vai adquirir esta mentoria com um valor bem pequeno e vai te beneficiar e muito. Porque se tem beneficiado a minha vida, eu não quero que beneficie só a minha vida, eu quero que beneficie a sua também. Então vai lá, nos destaques, escrito mentoria, tá certo? Bom, vamos continuar. No versículo 12 e 13, a palavra de Deus mostra uma cena que é marcante. Quando o sol e a lua foram, naquele momento, comunicados por Josué. Você conhece essa passagem, né? Vamos ler? Ela diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Observe esse detalhe. Josué falou com Deus. Então quem fez o sol e a lua ali naquele momento entrarem naquela junção e tudo parar em favor de Josué foi, na verdade, Deus, não a palavra de Josué. Ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Especialistas, você pode inclusive procurar isso na internet, dá um Google aí, falam que teve uma ocasião na história do mundo em que um dia teve mais do que 24 horas. E eu até penso, não posso afirmar, que seja uma das razões aí de nós termos, por exemplo, no calendário, né, um mês que tem menos dias do que o comum. Isso é muito interessante, né? Que aconteceu nessa ocasião. O nosso Deus é maravilhoso. E por outro lado também, os povos pagãos, eles criam que o sol e a lua eram deuses. E esse ato de fé demonstrou aos inimigos que só o Senhor é Deus. E tudo obedece à sua ordem, porque Ele é soberano. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! O nosso Deus é soberano. Repita aí, o nosso Deus é soberano. Graças a Deus por isso. E interessante no versículo 14 que diz assim: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Minha amiga, meu amigo, é o Senhor que peleja por nós. É Ele quem peleja por você. É Ele quem peleja por mim. E por isso, nada irá nos deter. Creia nisso.
mesmo que os inimigos sejam humanamente falando maiores, matematicamente falando maiores, numericamente maiores, o Senhor peleja por você. Graças a Deus. No versículo 21 ao 25, mostra que a vitória de Josué foi tão grande que ninguém ousava falar de Josué e nem de Israel. Sabe o que significa isso? Que a tua vitória vai ser tão grande, mas tão grande, que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de falar a teu respeito. Aguarde, creia nisso. A palavra de Deus diz assim, no versículo 1 ao 5 do capítulo 11, porque a partir do versículo 25 em diante, do capítulo 10, aí no capítulo 11 todo, começa uma varredura da parte de Josué com respeito aos inimigos. Se prepare, porque você vai varrer os teus inimigos do teu caminho, porque o Senhor é quem batalha por você. A palavra de Deus diz assim, tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Simron, e ao rei de Aczaf, e os reis que estavam no norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do laudo do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, ferezeus, jebuseus, nas montanhas, aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Estas informações não eram para temer, mas para que ficasse registrado o poderio do Deus de Israel, porque por maior que fossem os inimigos, como a areia da praia do mar, o Senhor Deus, Ele é maior do que toda a areia da praia do mar junto. Ele peleja por nós. A palavra de Deus mostra no versículo 6 que Josué mandou jarretar os cavalos. Parece até algo cruel, mas pense, os cavalos naquela época, eles eram o que tinha de armamento bélico mais forte que um exército poderia ter em questão de velocidade. Hoje em dia existem caças, existem vários carros, existem armamentos, né? Jarretar significa cortar os tendões ou amputar. Eles estavam vivendo em época de guerra, então não poderia haver de forma nenhuma sentimentos com respeito àquela batalha que estava sendo travada. E por isso você precisa ter esse entendimento com respeito ao que acontecia naquela ocasião. No versículo 15, mostra o segredo de tantas vitórias. Quero ler para você. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Eis o segredo: obediência. Seguiu a risca. Obedeça as palavras de Deus. Siga a risca. Deus será com você. No versículo 20, o Senhor mostra o seu poder tanto ao ajudar o seu povo, quanto ao endurecer o coração dos seus inimigos. Aliás, fala sobre isso em Romanos 9, do 19 ao 26. Tudo faz parte do seu plano soberano. Creia e confie nisso. No versículo 23, houve repouso sobre as guerras. Isso, de certa forma, é um problema, porque se não há guerra, há acomodação. E isso pode colocar a fé em risco. Por isso, graças a Deus pelas lutas e guerras, que sempre fazem que estejamos em exercício de fé. E por fim, o capítulo 12 é uma lista que mostram as vitórias que Josué teve. 31 reis ele venceu. Que tal você escrever uma lista? Escreva uma lista aí das vitórias que você já teve para esfregar na cara do diabo. E se você ainda não teve, faz uma lista das vitórias que você vai ter. Depois você vai mostrar
testemunhando que você já tinha planejado tudo. Até amanhã.